Olá, oitavo ano. Estamos começando mais uma aula de ciências. Durante essa semana nós iremos resolver a atividade que consta na semana 3 do PET volume 1 do oitavo ano. O tema da aula de hoje é sobre fisiologia humana. Fisiologia é o estudo das formas e funções do corpo. Antes da gente falar um pouco sobre fisiologia, nós iremos falar, que é o conteúdo que aparece no PET de vocês, sobre indicadores de saúde. O que é isso, indicadores de saúde pública? Nós sabemos que saúde pública, é um conjunto de medidas e ações que visa a saúde e a qualidade de vida de todos. Então, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, é uma organização de alguns países da América Latina, define os indicadores de saúde como sinalizadores que contêm informações relevantes sobre os atributos e desempenho do sistema de saúde. Os gestores públicos utilizam dados levantados através dos indicadores, a taxa de mortalidade, etc., para tomar decisões políticas. O que seria esses indicadores? Então, toda região, toda cidade tem que ter o seu indicador de saúde pública, igual aqui em São Francisco, a secretária de saúde ela toma essa providência, que passa essas informações para o secretário estadual de Minas Gerais, e ali vai fazendo o levantamento municipal, estadual e a nível nacional, como que está as situações. Então, os indicadores de saúde pública, a finalidade dele, igual eu falei com vocês, é manter uma qualidade de vida a todos. De que forma? Através da prevenção das doenças, através do tratamento das doenças, aquele que já pegou, e o cuidado com a saúde, através do cuidado com a qualidade do ar, Então, é função da saúde pública garantir uma boa qualidade de ar, a qualidade da água que a gente consome, Tem que ter uma água tratada, disponível a todos, Os alimentos, é função de saúde pública também, garantir alimentos de qualidade até dentro do supermercado, por isso que nós temos a vigilância sanitária que passa, observa se está tudo guardado, os frios estão guardados numa refrigeração adequada, se o prazo de validade está no adequado, e tudo isso foi criado com essa finalidade de garantir saúde pública para a sociedade. Então, os indicadores de saúde pública, nós temos aí a mortalidade, cada um eu vou lendo e vou explicando para vocês. Então, o que seria essa mortalidade? A mortalidade é investigar as causas de morte daquela região. Por exemplo, se está acontecendo uma grande quantidade de causas de morte por causa da AIDS naquela região. Então, eles têm que estar investindo sobre a prevenção, fazer o teste, divulgar a importância do uso do preservativo para evitar a AIDS e os ISTs, as ISTs. Outro exemplo, diabetes. Então, está tendo vários casos de mortes de diabetes. Então, vai fazer uma campanha para a pessoa fazer exames, para praticar atividade física, Ou então, está tendo causas de diarreia aguda. Em muitos locais. Então, eles vão investigar se a água está de qualidade, se está tendo alguma virose, que a vacinação pode essas pessoas não tomam uma vacina contra aquela virose que está causando aquela diarreia e providenciar essas situações. O outro ponto aí é a morbidade. O que é morbidade? Morbidade, gente, é um fator, que vai influenciar para que aquilo surja doença. Então, a mortalidade é as causas da morte. A morbidade são fatores que vão fazer surgir alguma doença. Por exemplo, alcoolismo, fumam, Então, ali, eles estão vendo que muitas pessoas daquela região
fumam, então está tendo uma grande causa de infartos, né? Então ali vai fazer uma campanha para poder estar diminuindo. Eles estão observando que crianças com menos de 6 meses estão adoecendo muito. E como que está o aleitamento? As mães estão amamentando as crianças até os 6 meses, então ali eles vão fazer uma investigação naquela área. O outro fator aí, nutrição e o crescimento e desenvolvimento. Então eles vão acompanhar, né, se as pessoas estão sendo nutridas, né? A criança até uma certa idade, ela toma vitamina no posto para poder não estar faltando nenhum tipo de nutriente, né? Então tudo isso aí eles vão estar observando, né? Os aspectos demográficos ou dados demográficos, eles vão fazer um levantamento ali daquela região de taxa de natalidade, quantas crianças nasceram, né? Taxa de fecundidade, quantas mulheres engravidaram naquele período, taxa de idosos, né? Taxa de crianças que têm menos de 5 anos. Para quê? Para eles saberem como que eles vão trabalhar naquela região. Então isso aí são os indicadores, é fazer esse levantamento, né? Por exemplo, se naquela região tem mais idosos do que criança, então eles vão trabalhar, né, na área da saúde mais voltada para a saúde geriátrica, né, a saúde de idosos. Condições socioeconômicas. O que entra aí nessas condições socioeconômicas? Taxa de analfabetismo, né? Como que é essa sociedade? Tem mais analfabetos? Tem mais pessoas com cursos superiores? É só ensino fundamental, né? Pessoas pobres, né? O nível econômico da sociedade. E a taxa de desemprego, porque eles sabem também que através do desemprego não tem como se falar em saúde pública, porque vai ficar, se falta o emprego, falta o alimento, se falta o alimento, falta a nutrição, se falta a nutrição, vem a doença, né, gente? A saúde ambiental, que é o que eu falei com vocês anteriormente, né, que é a preocupação com o ar e com a qualidade da água, e os serviços de saúde, que aqui a saúde pública no Brasil, ela é representada pelo SUS. Lembrando que o SUS, ele não é só a saúde gratuita, a rede privada também, quem monitora a rede privada é a saúde pública, né, porque é ela que vai investigar a qualidade, né, ela que vai investigar se o que está fazendo, se o que está sendo desenvolvido ali está de acordo com a ética, né, então é função dela, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado em 1950, né? Aqui fala que foi em 1953. Foi quando também iniciaram-se as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí surgiu a ideia da criação de um sistema único que pudesse atender toda a população. Então vamos agora para saneamento básico. Uma vez eu li uma reportagem muito interessante que ela falava sobre a importância dos governantes investirem em saneamento básico, porque não é gasto, é economia. O que quer dizer isso? Quando ele investe em saneamento básico, ele economiza, muito mais em saúde, né? Por quê? Porque a maior parte das doenças que lotam os hospitais são doenças transmitidas pela falta de saneamento básico. Doenças transmitidas pela água contaminada, pelo esgoto a céu aberto, pelo lixo a céu aberto. Então, são tipos de doenças que são transmitidas para as crianças, para os idosos, para os adultos, né? Que poderiam ser evitadas se tivesse um tratamento adequado. Agora nós vamos ver sobre vacinas, né? O que são vacinas? Vacinas, pessoal, ela não às vezes a gente identifica tudo que está naquela seringa, né, que é injetável, a gente já fala que é vacina, né, e não é. Ali é uma seringa, você usa medicamentos injetáveis, né, através daquela seringa. E as vacinas, nem todas elas são injetáveis. Tem vacinas também que são as gotas pingadas na boquinha da criança, né? E ela toma. A vacina recebe esse nome por causa da doença da varíola. Porque a primeira vacina, ela foi criada para evitar a doença da varíola, né? Para prevenir, né? De uma forma meio que bizarra, né? A história da vacina, depois vocês pesquisam para poder entender
como que aconteceu, né? E essa vacina, ela vem ali dentro dela com vírus ou bactérias, dependendo do que é causado, né? Porém, inativos, né? Então, vai ser introduzido dentro de você agentes causadores da doença inativos. É como se eu estivesse colocando os agentes causadores, ou vírus ou bactérias, o que causa aquela doença, porém mortos. Por quê? Porque ele vai entrar para dentro do seu corpo. E lá dentro do seu corpo você tem um sistema chamado sistema imunológico, que é um dos sistemas que eu acho com a função mais fantástica do nosso corpo, que ele funciona como soldados, né? O nosso corpo é como se ele fosse um castelo, certo? E esse castelo tem os soldados, que é o sistema imunológico, que a função dele é combater todo e qualquer tipo de inimigo que entrar para dentro desse corpo. Porém, quando entram alguns tipos de vírus, né, como é o caso, por exemplo, vamos pegar aí o vírus da Covid ou o vírus da dengue. Esse vírus entra e os nossos anticorpos não sabem como combater, porque eu nunca peguei aquela doença. Então, eu não sei como combater aquele tipo de vírus. Então, você vai sentir febre, seus anticorpos vão ficar agitados, os vírus vão começar a vencer, né, aqueles anticorpos. Aí vem a febre, a maioria das doenças transmitidas, né, por vírus dão febre. Aí, com alguns dias, seus anticorpos aprendem a golpear e a derrotar aquele inimigo, né, aquele agente causador da doença. E aí, depois que ele aprende a derrotar, depois que ele aprendeu a derrotar aquela doença, ele vai conseguir matar os outros vírus. Quando aquele vírus for entrar no corpo da pessoa novamente, os seus anticorpos já aprendeu a lutar contra aquele tipo de vírus. Então ele vai lá e detona, né, e mata aquele tipo de vírus, e você você não tem os sintomas daquela doença novamente. Então é por isso que a gente pega catapora somente uma vez, né? Por quê? Porque ele aprende a derrotar. Mas por que então que estão tendo casos de reinfecção de algumas doenças da Covid, já que pega só uma vez? Por que a pessoa pega gripe várias vezes? No caso aí, é porque esses vírus eles vão sofrendo modificações no seu DNA, no seu RNA, porque são vírus de RNA e não de DNA. Então, devido a eles estão sofrendo essas modificações, né, dificulta o sistema imunológico, porque já está se tornando um vírus um pouco diferente, certo? Mas aqueles vírus que não sofreram mutação, o sistema imunológico já sabe como combater. Na vacina, quando injeta em você esse vírus inativo, seus anticorpos aprendem a derrotar, né? Como se eles servissem de bonecos de treinamento. Aí ele aprende a derrotar, né? E aí, quando vier o vírus verdadeiro, ele já sabe como que vai fazer para eliminar esse tipo de doença, né? Porque o vírus vem, seus anticorpos já sabem como combater. Então vamos lá, as vacinas no Brasil. As vacinas disponíveis pelo SUS, né? Ele disponibiliza uma série de vacinas que normalmente elas são tomadas até o 2º ano de vida, né, da criança. Ela toma várias vacinas ali que previnem várias doenças, e depois disso, posterior a isso, eles vão tomar as vacinas de campanha, né? Tá tendo surto de alguma doença, então eles vão lá e passam aquelas vacinas. Dentre as vacinas disponibilizadas no SUS, nós podemos citar vacina contra tuberculose, poliomielite, difteria, tétano e coqueluche, meningite, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, hepatite B, febre amarela, HPV, gripe, pneumonia. Vale salientar ainda que anualmente o Ministério da Saúde realiza a campanha nacional contra a gripe. Não são somente as crianças que devem receber vacinas, algumas delas devem ser administradas em adolescentes, jovens, idosos e gestantes, né? O cartão de vacinação é um documento importante que tem todo o registro de vacinação daquele indivíduo. Normalmente tem países mesmo que só aceita a pessoa entrar naquele país com o cartão de vacina,
né, para mostrar que aquela pessoa está imune a algumas doenças, certo? Então, nós temos aqui, né, uma amostra. A gente às vezes está tão apavorado com esse caso da Covid, da vacina, né? Então, nós temos aqui essa história, né, da vacina durante o último século, né? De quando surgiram as vacinas, né? E como que elas foram, os surtos de algumas doenças e as vacinações. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Façam a atividade e mande a foto para mim, ok?